Quem está com a sua Bíblia, eu acredito que a maioria vem com a Bíblia. Eu peço para abrir no primeiro livro de Gênesis. Hoje nós vamos considerar as responsabilidades que nós devemos ter e vamos resgatar alguns personagens do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Esses personagens, eles foram coadjuvantes de algumas situações, e dois, pelo menos, foram até antagonistas, como se um contra-exemplo. Não foi o exemplo saudável. Por exemplo, nós vamos falar de Caim hoje. O mais saudável seria falar de Abel, que até depois de morto a sua fé ainda fala. Mas hoje, por exemplo, nós vamos falar de Caim, nós vamos falar de Eva e nós vamos falar de Isaac, que é um dos patriarcas. Nós escolhemos esses três personagens considerando que nós somos humanos, somos falhos, pode ser que iguais a eles, e que também nós não devemos pegar alguns personagens bíblicos e apontar dedo, como se eu não fizesse e ele fez. Ele está perdido e eu não. Ele fez o mal e eu não. Ele matou um irmão e eu não mato. Ela caiu no engodo da serpente e eu não caio. Então, entre outros predicativos, nós precisamos entender que nós poderíamos, hoje, nesta noite, estar congregando ao lado de Adão, ao lado de Eva, de Noé, de Caim, Abel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, José e tantos outros personagens bíblicos que poderiam estar aqui conosco hoje e congregando conosco, porque a humanidade, os homens, eles passaram descendências para nós. Todos esses passaram descendências para nós. Talvez esse irmão, a irmã que está ao seu lado, que agora, na parte física, é o mais próximo de você, ele também herdou dos antepassados todo esse lote de coisas boas e de coisas ruins. Este irmão que está ao seu lado foi que Jesus amou e ordenou amar para também fazer parte do reino dos céus. Seus erros devem ter dor de pecado, é evidente, mas a dor de pecado deve doer em cada um de nós também. Não ver a dor do próximo e não se condoer com ele. Então, nós escolhemos, aleatoriamente, depois de oração e leitura, trazer para a igreja esta noite esses homens, ou pelo menos dois e uma mulher, que foram causadores de marcantes heranças para nós nos dias de hoje. Eles estenderam as consequências para toda a humanidade, e isto para sempre. No entanto, estão com as suas histórias registradas na Bíblia, para nos dar informações de algumas coisas que nós não devemos praticar. O primeiro que nós vamos falar desta noite é um caso comum que pode existir entre irmãos e em muitas famílias. Dizer que é comum não é dizer que é certo. E também dizer que é incomum não é razoável aceitar que é certo ou errado. A mensuração populacional não deve dar para nós o conceito de certo ou errado, mas sim a verdade absoluta no Senhor. Caim foi irmão primogênito de Abel. Ele, segundo os registros da palavra de Deus, foi o primeiro nascido na terra, o primeiro criminoso. Ele era um homem de campo, um homem agricultor, como tantos brasileiros e homens que nós vemos neste mundo. Para este homem chamado Caim,
não lhe faltou o afeto do pai, e nem as boas-vindas quando ele nasceu. Foi um filho, por sinal, recebido com gratidão pelo seu pai Adão. Foi recebido, inclusive, como uma conquista de Deus, um presente de Deus, quando nós vemos em Gênesis 4 e versículo 1. Confira aí na tela para você ver. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, ou sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Ó, que privilégio, um pai dizer isso. Alcancei do Senhor, o Senhor me deu um homem, um filho homem. Só que Caim copiou a religião dos seus pais. Ele foi religioso sem ser aceito por Deus. Ele trouxe oferta estranha para o Senhor. No versículo 3, nós vemos: e aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Olha que interessante, ele trouxe uma oferta, quase um preâmbulo de dízimo para oferecer ao Senhor. Ele fez essa prática. Mas, no entanto, a adoração, a oferta de Caim, ela foi vazia. Ela não foi suficiente para alcançar o favor e a benevolência de Deus. Veja que no versículo 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? E olha o que o Senhor diz a ele: se fizeres bem, é certo que não será aceito? Claro que sim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ora, irmãos, que vemos aqui, podemos fazer com duas pessoas ofertas iguais ou semelhantes, mas não significa que, pelo que nós vemos, pelo procedimento de oferecer, é que o Senhor vai aceitar. O Senhor não vê procedimento, Ele vê a origem íntima das coisas que nós fazemos. Então, uma oferta aparentemente bem feita não foi boa aos olhos do Senhor, e isso custa a nós também, porque o que nós devemos fazer deve ser sagrado e consagrado ao Senhor. Nossa vida, para ser aceita ao Senhor, ela deve ser antes consagrada ao Senhor, senão é um culto estranho. Vir à igreja, ler a palavra do Senhor, orar ao Senhor, fazer parte de uma igreja, pode ser comum se fazer, mas ter uma vida consagrada ao Senhor deveria ser comum também fazer, porque o que o Senhor aceita ou não é só entre o ofertante e Deus, é só entre a igreja e Deus. Caim fez mal antes de executar o seu irmão. O desejo já era ativo no seu coração. Quando ele fez oferta, esse coração impuro já existia em Caim. Depois de executar seu irmão, dizer ao Senhor que não tinha responsabilidade sobre o seu irmão, é o mesmo que dizer hoje: não tenho nada a ver com a vida dos outros. É o mesmo de dizer: cada um cuida da sua vida. É o mesmo que dizer: eu aqui e vocês para lá, ou você para lá. É o mesmo efeito Caim, é o mesmo efeito de morte. Isso também é morte para Deus. Não adianta menosprezar, desprezar, fazer pouco caso do próximo e querer fazer oferta ao Senhor. É a mesma oferta de Caim. Isso também o Senhor não aceita. Não amar não é meio amor, não existe meio amor. A indiferença é o preâmbulo de matar. Versículo 9 diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei.
Sou eu guardador de meu irmão? Pois saiba você, meu irmão, para você não ser igual a Caim, você tem que ser guardador do seu irmão. Você tem que ser zelador do seu irmão. Você tem que olhar para o próximo com os olhos de Abel e não com os olhos de Caim. E a atitude, irmãos, pode ser que nenhum de nós vemos, mas o Senhor sabe. Essa indiferença provocadora com Deus sobre o irmão, sobre o próximo, que o Senhor não aceita. Não podemos apenas rotular Caim como obra do mal distante dentre nós. Precisamos vigiar sempre, ser prudentes, muito cuidado com os nossos impulsos naturais, herdados de Caim, principalmente os descontrolados. Devemos orar de joelhos. Ajoelhe-se, humilhe-se, se precisar jejue, buscar serenidade e conhecimento de Deus para não tomar atitudes no dia da ira. Lembra-se que Tiago disse, porque a ira do homem não impera a justiça de Deus. Lembra-se em versículo 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Não adiantou ficar bravo, não adiantou ficar raivoso. E ele sabia como era o seu coração. Admitir fraquezas é outro percalço que pode existir entre nós. Nós devemos admitir nossas fraquezas, recorrer ao Senhor. A partir dessa ira, dessa mágoa, desse sentimento de justiça, pois os dois irmãos tinham ofertado, foi que Caim desencadeou o sentimento de ira para o assassinato. Então não foi por acaso, estava na sua concupiscência, no seu desejo, no seu coração. Era latente. A vida sem Deus pode nos levar a cometer atos insanos e impensáveis. Suas consequências sem Deus é uma armadilha que ninguém pode adivinhar, ninguém pode conhecer. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias, irmãos, estava dizendo do coração de todos nós, inclusive o dele. Nós não podemos ler Jeremias olhando para o próximo, devemos ler olhando no espelho. Seja um pregador, seja um pastor, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja qualquer um de nós. Disse Jesus, na graça de Deus, em Mateus 5:21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que dizer a seu irmão raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Parece que não tem Caim aqui, mas está cheio de Caim nesse versículo. Devemos nos atentar à palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, ouviu o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é a pauta da hora para a igreja do Senhor, é a pauta da hora para o seu coração, é a pauta da hora para o Senhor fazer faxina nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos ocultos. Caim não deve manifestar nos nossos desejos. E Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Grande missão. Este é o amor de Deus, o amor impossível que transforma nossos corações. Devemos ter exercício de vontade, devemos ter exercício de querer. A nossa luta contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade, que pervertem os nossos sentimentos e os nossos corações. Veja o que diz o Senhor a Caim por ter irado. Descaiu o seu semblante. Descaído o semblante é aquela expressão típica de quem quer esganar quem estiver pela frente.
porque o Senhor fez isso comigo, Senhor. Também é semblante descaído. A primeira atitude humana após o pecado é fugir. Mata e foge da cena, rouba e foge, agride e foge, mente e foge, engana e foge, mente e foge da verdade, sempre rápido e sorrateiro. Veja que Caim teve a primeira reação humana determinada por Deus: fugitivo e vagabundo serás na terra. Os homens hoje, irmãos, estão em fuga porque não conseguem olhar no espelho do seu coração. Ao invés de buscar ao Senhor, querem um conserto da maldade. A solidão sem a presença de Deus é a consequência de qualquer fugitivo que não ama seu irmão. Esta é a apresentação de Caim. Vamos a Isaque. Isaque foi um dos patriarcas. Pai amoroso, passivo, como pai de muitas famílias. Isaque seria, nos dias de hoje, um pai legal. Amava muito sua esposa Rebeca e deixava ela tomar conta. Então, o que fez Rebeca? O que qualquer mulher faz, ela tomou conta da situação. Vamos lembrar e relembrar. Foi filho prometido na velhice de Sara e Abraão, meio-irmão de Ismael e pai de Esaú e Jacó. Sua mãe Sarai criou alguns casos com Agar, sua serva egípcia, mãe de Ismael. Não vamos até lá, mas quem anota é Gênesis 16. Sua mãe não conseguia ter filho, Sara. Deu a serva para Abraão ter filho por ela. Depois que Agar concebeu de Ismael, Sarai ficou pior que antes, por ser menosprezada por Agar, mãe de Ismael. Sarai aflige Agar. Agar foge para ter o menino Ismael. Em Gênesis 21, 8 e 21, também não vamos até lá, mais uma crise na tenda dos Abraão. Mais uma crise na família dos Abraão. Durante uma festa de desmame de Isaque, a encolerizada Sarai viu Ismael zombando de Isaque, seu filho. 2 meninos, 2 mães. Isso não parece muito estranho entre nós, mães brigando por causa de desavença de filhos. E eu acredito que nós temos a chance de ser mais maduros que Sarai e Agar. Mas se a gente não for, vamos cair no roteiro delas. Brigando porque um tinha razão, outro não tem. E se tiver poder, expulsa. Se não tiver, convive parcialosamente entre si. Bom, então, como retaliação, Sarai exigiu que Abraão expulsasse fora do arraial Agar e Ismael. Em Gênesis 21 e 10, disse Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Isso é palavra da mulher de Abraão, embutida na voz de Abraão. A mãe e o filho, um caso já de um certo ódio acumulado, Abraão, contrariado, obedeceu por orientação do Senhor. Bem certo que Isaque deve ter tido influências do gênio forte de sua mãe Sarai. Depois ele veio a casar com uma linda moça chamada Rebeca, formosa, a mãe de Jacó, que mandou nele também. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Verifica a história de Labão, desde Rebeca e Raquel. Futura esposa de Jacó. Lembram-se dele? Isaque teve um lar dividido.
amava mais seu filho Esaú, por ser homem do campo, perito caçador de animais, enquanto sua mãe, Rebeca, amava o caseiro, habitador de tendas, Jacó. O pai gosta de um, a mãe gosta de outro. Você pergunta para a mãe, você gosta mais dele? Fala, não, eu gosto de todos iguais. Cuidado com essa resposta. É a atitude que mostra. Você pergunta para o pai, você gosta mais daquele que fala que vai ser jogador de futebol famoso, ou daquele que gosta de estudar e fica quietinho em casa? Se o pai é aquele, desculpa da expressão, doido para o futebol, e alguns da igreja são assim, ele vai investir todo o dinheiro no futuro craque da família. E aquele que estuda, ele menospreza. Deixa para a mãe. Isso é normal nas famílias. E foi o que aconteceu nesse caso que nós estamos vendo, de Isaac. Então nós vemos em Gênesis 25, 28, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Isaac e Rebeca não souberam administrar as diferenças dos filhos. Isaac não soube controlar a sua esposa. Mostrou pouco controle sobre a família. Ele quis dar bênção a Esaú, achando que ia morrer. Só um exemplo para você ver. Mas depois daquela bênção malfadada, mas Deus estava por trás, é que ele viveu ainda mais 43 anos. Poderia esperar. Poderia esperar. Não podemos esquecer que o Senhor sabe das coisas, que tudo está na sua direção. Embora as nossas fraquezas são acentuadas, quando nós nos acomodamos nela, tipo, sou assim mesmo, o meu gênio é forte, tenho pouco ânimo, é uma forma de esconder talvez até a própria preguiça e a sua própria incapacidade. A hora que vi, já fiz, e etc. Tem muitas frases de efeito que se consegue arranjar para justificar a inoperância que não deveríamos ter. Isaac mostrou pouquíssimo controle também sobre o filho que ele amava, Esaú, que casou com mulheres estrangeiras. Veja Gênesis 26, 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Berri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Isaac mostrou pouco controle também sobre Jacó, que buscava a sua autoridade na mãe. Veja Gênesis 27, 13. Se você nunca leu, se espante. E disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e fazemos. Você viu certo o que ela disse aqui? Ela estava, na verdade, dizendo para Jacó, seu filho, não dê ouvido para o seu pai Isaac, não. Só ouça eu. E se tiver algum problema, o problema é comigo. Qualquer problema vem para mim. Deixa seu pai de lado, deixa todo mundo de lado. Você vai ouvir só eu. Essa mulher fez isso. Então, já não tinha mais controle de Isaac. Então Rebeca se sentiu livre para poder enganar-lhe. Passou por cima da opinião do esposo, atropelou seus filhos, ficou à espreita de conversas de Isaac e Esaú para armar uma situação. Veja agora em Gênesis 27, 5, 6. E Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça que havia de trazer, para dar a seu pai. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, e foi. Tomou conta da situação. Desorganizou o que o pai queria organizar e organizou ao modo que ela queria fazer. Tem lar assim, meus irmãos, ainda? Ou foi só um exemplo para que nunca mais isso acontecesse? Mas, irmãos, Hebreus 11, 20 diz, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Isaac foi um homem de fé.
Não é só porque a mulher manda que o homem não tem fé. E eu creio que quando a mulher manda, ele tem que ter mais fé ainda. Ele tem que redobrar a sua fé. Crer em Deus e acreditar na mulher e ter juízo. Isaac foi descrito como um filho um tanto pacato, passivo. Um grande pai que ele tinha, Abraão, e um submisso filho de um grande homem chamado Jacó. Irmãos, posso dizer a vocês nessa história contada de fato, só Deus na causa. E foi o que aconteceu. Só o Senhor na causa. Pelo que nós estudamos na Bíblia, tanto Sara e Rebeca sabiam explorar com muita postura as origens das suas famílias. Eram de personalidade forte, articuladoras e sábias, na maioria das vezes, mas tinham um lado excelente. Elas nunca destruíram seus lares. Elas nunca destruíram seus lares. Porque toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as mãos. Isso elas não fizeram. E também nós vemos que Isaac encontrou uma mulher do Senhor. Aquele que encontra uma esposa, acho bem, e alcança a benevolência do Senhor. Eu creio que o que o Senhor teve, além da promessa de Abraão, o que o Senhor teve com Isaac foi uma grande benevolência. Porque quem escolheu a sua esposa foi o intermédio do seu pai Abraão. Mas, irmãos, por tudo que acontece no corpo da família, existe o responsável espiritual diante de Deus. O que nós falamos aqui, então, até então, foram das coisas de convivência de uma família, mas então, além disso, nós temos um controle espiritual. Paulo diz à igreja de Efésios, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Amém? Neste contar de história, nós vemos que a misericórdia e as bênçãos do Senhor foi atuante em todas as razões humanas de interesses próprios, embora tinha a direção de Deus, mas o comportamento foi atípico, o Senhor habitou e fez prosperar essa família. Amém, irmãos? Falando de mulher, podemos emendar com Eva, que foi a primeira delas. A primeira esposa, a mulher da parte do homem, mãe de Caim e Abel, e outros que não são registrados o nome na Bíblia, mas diz que tinha mais filhos e filhas. A primeira mulher, a primeira a ser enganada, não pelo homem, pelo menos a primeira vez. Observamos uma simpática conversa, uma troca de ideias, deixaram a conversa correr solta, sem impedimentos, um tipo de bate-papo na varanda de casa com um mal. Onde nós vamos ler isso? Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Como foi a abordagem? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Podemos dizer que essa é a típica pergunta satânica. É a típica pergunta satânica. Por quê, irmão Márcio? Primeiro ele diz assim, é assim que Deus disse. Ele construiu um assunto, iniciador da conversa, tomou as rédeas da conversa. E depois ele diz, a pergunta em si, não comereis de toda árvore do jardim?
Satanás dá um de esquecido, inverte a pergunta. Enquanto Deus manda comer de todas menos uma, Satanás induz a pergunta para não comer nenhuma. A mentira escondida dentro de uma pergunta falsa. Uma aula de sofisma. Que diz em Gênesis 2, versículo 16, que diz o Senhor, na verdade? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que comeres, certamente morrerás. Ouviu, irmãos? Porque o dia que delas comeres, certamente morrerás. Nós não achamos nessa pergunta em nenhum momento Satanás falar da morte. Aliás, irmãos, o mal nunca vai falar da morte para você. Nunca vai falar. Voltando à conversa, essa conversa animada entre Eva e a serpente. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore, ou do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis dele, para que não morrais. Olha, irmãos, o que Deus disse ao homem, a mulher ouviu, e ela respondeu certo. Eva corrige com a verdade. Que bom se ela atentasse pela verdade que ela falou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O detalhe do fim do versículo. E ele com toda a ênfase: certamente não morrereis. Ele transmite certeza da sua fala, isto é, certamente, com um desafio mentiroso: morre sim, morte que caiu sobre todos nós, mas explica do seu modo, negando a morte. Veja o que ele diz no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e o mal. Aqui está, irmãos, o chamariz. E desperta interesse de ser como Deus. Com os olhos abertos saberão bem e o mal. Satanás oculta mais uma vez a morte e expõe o desejo, provoca o desejo na mulher. Sempre assim. E viu a mulher, aí ela começou a olhar com olhos diferentes. E viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer. Até então ela não tinha pensado no gosto dela. E agradável aos olhos. Também não tinha olhado depois dos 5, 6 segundos. E a árvore, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Sem o medo da morte, os olhos despertam desejos que antes não havia. Guarde isso. Quando você perde o medo da justiça de Deus, quando o pecado para você não tem cheiro de morte, com certeza você vai praticar o pecado. E foi o que aconteceu. Em Gênesis 3:22 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aqui nós vemos, irmãos, depois dos fatos acontecidos, Satanás sai de cena, como sempre. Ele nunca vai dar a mão com você no dia do juízo. Ele nunca vai estar com você nas dores consequentes do pecado. Ele vai com você até a hora que você puxa o gatilho. Depois que você puxou, você vai correr atrás de outros advogados, porque ele saiu de cena. E nós não vemos também nenhum esforço de Eva
e nenhuma para com Adão, e nenhuma resistência da parte dele. Certo? Porque ele comeu. O Senhor não chama Eva para responder sobre os últimos acontecimentos. Esconderam juntos, foram juntos, mas para ser chamado e aparecer para a responsabilidade, quem foi chamado? Adão. Versículo 9 de capítulo 3. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meu irmão, toda vez que nós pecamos, nós ouvimos a voz do Senhor: onde você está? O que você fez? Não é? Depois de esconder, veio o medo. O medo da morte, que Satanás ocultou e depois desapareceu. Perceberam a nudez, o frio, a agonia, a tremedeira, os calafrios, as fraquezas da carne. E agora? E agora? Cadê o parceiro de conversa da varanda? Cadê o amigo de conversa convincente? Tinham a vida, mas não conheciam a morte. Eram puros, agora impuros. Eram santos, agora pecadores. Tinham natureza ingênua, agora descobriram a malícia. Agora diferenciavam o bem e o mal, o certo e o errado. Verdades absolutas que o homem quer relativizar para anular ainda nos dias de hoje o peso da pena. Este foi o fim de uma conversa mansa, aveludada entre Eva e a serpente. Sem gritaria, sem palavras de posição, de marcar posição, de postura, foram gentis e solícitos um com o outro. Eva foi frágil, ainda que sabia da verdade, mas insegura. Você pode saber da verdade, mas nunca deve ser inseguro com a verdade que Deus te deu. Foi dominada com palavras envolventes e capciosas. A propósito, todos nós herdamos de Eva a fraqueza do envolvimento. Facilmente, na nossa carne, podemos ser envolvidos em maus negócios, em arapucas, em enganos, em engodos. Só pela misericórdia e presença de Deus para nos livrar do mal. Por isso que Jesus orou: livra-os do mal. Amém? O engano caiu na humanidade como uma lei do império do mal neste mundo. Hoje, o reino é do engano. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que festa do mundo? A festa do mundo é: engana que eu também engano. Se eu sou enganado, eu também vou enganar. Se um rouba, eu também roubo. Se outro mata, eu também mato. Essa é a festa do engano. Essa é a festa do legado que o mal deixou para o homem. Este é o legado do mal. Satanás nos estuda como tentar com seus ardis, com seus planos, seus logos, de maneira que possamos ceder. Ele faz tudo o que você não pense na morte, na condenação eterna. Que você não lembre das pregações do fim do mundo, da volta de Jesus, dos hinos de apelo, dos conselhos dos pais, dos versículos certos, da perseverança. Torna a perseverança cansativa, enfadonha. Torna a fé desprezível. Tudo isso Ele quer entre nós. Ele quer mesmo que não venha na igreja. Ele quer mesmo que você não dê atenção à pregação. Ele quer que você tenha sono. Ele quer que você trabalhe o dia inteiro, depois vem na igreja e dorme. Ele gosta disso. Ele gosta que você vá na festa e coloque a igreja em segundo lugar. Satanás gosta de tudo isso, irmão. Só temos que ter sábio que está ocorrendo. E nós temos que falar. Satanás gosta que seus filhos falem: mamãe, posso ficar em casa hoje? E você deixa. Ela vai saber que pode.
Então, esse engano de Eva, não vamos apontar para Eva, vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Vamos ver o que aconteceu com Eva, se não anda acontecendo nas nossas famílias, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. E chorar, ajoelhar, para que o Senhor tenha misericórdia e abra os olhos de cada um de nós. Amém, irmãos? Porque Satanás hoje tem manipulado, inclusive, pregações dos púlpitos. Pregações que batem palma de coisas bonitas que se fala, mas não se fala do inferno, não se fala da vinda de Cristo, não fala do sofrimento eterno, não fala do Hades, não fala do Tártaro, não fala do juízo eterno, da volta de Cristo, mas fica com conversas emotivas, de autoajuda, de tantas coisas, irmãos, mas não falam de Cristo, não fala do pecado, não aponta o dedo para o pecado. Que tristeza! Satanás anda muito mais alegre do que você imagina. Por isso que os pregadores verdadeiros pregam em lágrimas e tristes, porque nem os membros da igreja estão dando conta disso. Jesus disse: porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Se os dias não fossem abreviados, nem os santos resistiriam. Você sabe que nós estamos partindo para tempo de apostasia. As pessoas gostam da igreja, mas não querem a salvação. As pessoas querem festa, mas não querem consagração e louvor ao Senhor. Essa conversa entre Satanás e Eva é o maior diálogo em quantidade que existe nas igrejas. Tem pastor que fala pela voz do diabo, faz sinais, promete as coisas, prosperidade, tantas coisas, é voz de Satanás. Com um sermão mais de autoajuda, de promessas, e não de fundamentar a realidade da necessidade do arrependimento. Arrependei-vos, pois. Domingo passado nós pregamos sobre o arrependimento, muitos membros faltaram. João Batista veio pregando arrependimento. O primeiro sermão de Jesus depois da tentação no deserto foi: arrependei-vos. Os apóstolos pregavam arrependimento, deixou todo o legado do arrependimento à igreja, e as igrejas esquecem de falar do arrependimento, da necessidade de se livrar da perdição. Diálogo de Eva e Satanás está cheio. Tiago diz 4, 7, 8, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aqui, irmãos, é passivo para Deus e ativo para você. Cuidado com essa teologia, que tudo está na mão de Deus mesmo, que você não tem que fazer nada. Leia esse versículo e veja o que Tiago fala. Como você tem que ser ativo, como você tem que ser proativo na causa do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. O chegai-vos é para mim, é para você, é para a igreja. E ele se chegará a vós. Cuidado com essa percepção imaginária de falsa doutrina, que queira ou não o Senhor vem. Cuidado com isso. Paulo diz ao Corinto que eu acredito que isso é um orgulho teológico das coisas simples, que não devem ser rebaixadas e nem desprezadas. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, a conversa aveludada que eu disse para vocês, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, isso aqui tem acontecido de balaiada, está enchendo carreta, aos montes, da mesma forma que Eva foi enganada com astúcia satânica. Muitos têm corrompido seus sentidos. Corromper sentidos, irmãos, é sair da realidade da condenação eterna e começar a se delirar em promessas mirabolantes, seculares. Por isso que Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que homens. Tem púlpito pregando o evangelho da miséria, evangelho de miseráveis,
não o evangelho de Cristo. Porque quem pensa na abundância só nessa terra e na exclusividade, no egoísmo, é o evangelho da miséria, não é o evangelho de Cristo. Perdeu a simplicidade, se apartou da simplicidade do evangelho, tornou-se rebuscado, tornou-se caminho difícil, tornou-se um monte de teologia inexplicável que nem eles entendem. Esqueceram do nosso devocional de manhã hoje, sobre Felipe e o eunuco. Foi muito simples, irmãos. O eunuco, ele vinha da adoração de Jerusalém, ele estava retornando. E ele lia em voz alta Isaías. Você sabe por que ele lia em voz alta, irmão? Porque ele não entendia. Ler em voz alta várias vezes é um método de procurar entender e memorizar. Por isso que Felipe chegou na carruagem e ouviu ele ler em voz alta o que ele não entendia. Mas aí o homem de Deus explicou, e ele falou, que me custa agora ser batizado? Nada, nada. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é singelo, mas ele é sincero e é sereno na graça de Deus. Porque veja o que Pedro diz, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, que a vítima não possa não ser você. Se você bobear, ele vai levar você a uma conversa de varanda. Se você bobear, você pode ter mais de uma década de membro de igreja. Se você olhar para ele, ele vai mostrar um caminho diferenciado, bem desenhado, para você entrar no engodo dele. Então nós temos, irmãos, que vigiar e ser sóbrio, nada de loucura, porque a proposta de Deus original permanece. Devemos nunca esquecer que temos uma natureza funcional de Gênesis, de herança de Adão e Eva, do primeiro Adão. Tanto homens quanto as mulheres devem nascer de novo, transformados em Cristo, para uma união espiritual no corpo de Cristo, a sua igreja, e no corpo sobre as bênçãos maravilhosas do Criador da família nas igrejas. Em Gênesis 2:18 disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Irmãs, a única maneira de não perder a identidade de Eva é na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a única maneira de perder a identidade de Adão é na presença do Espírito Santo de Deus. Não acuse Eva, não acuse Adão, temos herança dos dois. Precisamos de entender que nós temos a natureza funcional de Gênesis dele. E o Senhor veio para nos resgatar dessa situação difícil. Todos esses três já se foram. Nós estamos cá vivos. Eles pagaram pelas suas escolhas. Nós devemos também pagar pelas nossas. Não há diferença. Não podemos admirar e aprovar a fé de Abel e ter uma vida de Caim com os nossos irmãos e ao próximo. Não podemos apontar a passividade de Isaac na família, se a sua família não tem um preenchimento de pai, um esposo que a sua família merece. Não podemos condenar os erros de Eva e ter comportamento de bate-papo despretensioso com o mal nos jardins deste mundo. Jamais. E por fim, irmãos, a compreensão que temos dos nossos pecados é na mesma proporção que temos da glória de Deus, disse um pregador. Quando você tem a concepção dos seus pecados, você tem a concepção da glória de Deus na sua vida. Quando você não entende o pecado e o mal que ele pode fazer, você não está na comunhão da glória de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada um de nós, que tenhamos uma semana na paz e na orientação do Senhor, que essa pregação possa ser para nós um marco de decisão, um baluarte para nós nos emanciparmos de vez do mal e nos agregarmos à vontade de Deus em espírito e em verdade. Amém. Obrigado. Tua
anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par seu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do